Ok, senhores, então vamos resolver nossa questão referente ao concurso da Polícia Militar do Acre, tá bom? Realizada pela Banca Funcado. Então, ele fala aqui no conjunto A, nós temos os elementos 1, 2 e 3, né? No conjunto B, nós temos os elementos 2, 3 e 5. Aí ele fala, determine o conjunto A menos B. Aí ele dá as alternativas e vamos verificar qual é o conjunto que corresponde a menos B. Primeira coisa, nós temos que entender e saber o que significa esse A menos B, né? O conjunto A menos B ele é formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B, tá bom? Então, vamos fazer dois diagramas aqui. Vamos construir aqui um diagrama dos elementos de A e um diagrama dos elementos de B, né? Os elementos de A, nós temos aqui 1, 2 e 3. Nos elementos de B, nós temos 2, 3 e 5. Né? Qual foi o conceito que eu acabei de falar? O conjunto A menos B, o que é? Ele é formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então, vamos verificar. Ó. Conjunto A, ele pertence a B. Conjunto A3 também pertence a B, certo? Então, o único valor que nós temos no conjunto A, que ele não pertence a B, quem é? É o 1. Ah, professor, mas o 5. A gente não está se referindo ao B, a gente está se referindo ao A, tá? Quando ele fala A menos B, ó, A menos B. Se fosse B menos A, aí nós teríamos o 5, tá bom? Porque o elemento que consta no conjunto B, mas não consta no conjunto A. Como ele está pedindo, no caso, A menos B, então vai ficar A menos B igual a 1. Essa é a nossa alternativa, tá bom? No caso, lá na nossa alternativa seria a alternativa letra D, a nossa resposta correta. Ok, senhores? Então, toda vez que vocês se depararem com esse tipo de questão, com esse tipo de conceito, tá? Quando ele falar quais são os elementos que representam A menos B. Quando você ouvir A menos B, sempre ele é formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B, tá? Ou seja, o número 1 ele só pertence ao conjunto A, mas tu pode ver que não tem número 1 aqui no conjunto B, tá bom? Então, questão 1, ok? Vamos agora para questão 2. Ok, senhores, então vamos lá resolver a nossa segunda questão, ok? Segunda questão pela CESIEP, certo? Da Polícia Militar de Santa Catarina, ok? A questão diz o seguinte, leia as afirmações a seguir. Os números naturais são aqueles inteiros não positíveis, mais o zero, né? Ele coloca as afirmações, a gente vai ter que verificar se é verdadeiro ou é falso, tá? Vamos já analisar. 2. Os números irracionais são aqueles que representam dízimas periódicas. 3. Os números reais representam a soma dos números racionais com os irracionais, tá bom? Então eu vou separar aqui, vou colocar aqui 1, né? Ele fala que os números naturais, nós já vimos, ele fala que os números naturais são aqueles inteiros não positivos, tá? Ele está dizendo então que os números naturais são os números inteiros, mas não positivos, né? Incluindo o zero. Então ele está dizendo que, vamos colocar aqui, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Certo? Ele está dizendo que é isso aqui. Vamos já analisar. O 2, ele diz o seguinte. Os números irracionais, irracionais, são aqueles que representam dízimas
periódicas. Tá? Que são dízimas periódicas, é todo o valor decimal, certo? Que tem período. Então, eu posso colocar aqui um exemplo, 2,333, sendo que essa notação, pessoal, tá? Eu posso colocar dessa forma, ou eu posso colocar assim também, ó, 2,3 com um traço em cima, tá? Eu tô dizendo e tô afirmando que o período é o 3, é o valor que se repete após a vírgula, tá? Então, na segunda questão, ele está me dizendo que os valores irracionais são somente pelas dízimas periódicas. Vamos já verificar se isso está correto. E na terceira, ele fala que os números reais, representam a soma dos números racionais mais os números irracionais. Ele está dizendo que são os números racionais, lembra? Positivos, negativos, fracionários, e os números irracionais, que são os valores de dízimas periódicas e dízimas não periódicas e raízes, né, não exatas, tá bom? Vamos fazer a verificação. Ele dá as alternativas, né? Ele diz que a letra A, somente a assertiva 2 está correta. Ele fala a alternativa B, somente a assertiva 3 está correta. Alternativa C, somente a assertiva 1 está correta. E a alternativa D, somente as assertivas 2 e 3 estão corretas. Vamos analisar cada uma para verificar qual realmente está correta? Então vamos lá. Vamos verificar essa primeira, gente. Na aula passada eu já falei sobre cada um deles, vamos verificar a veracidade de cada uma afirmação dessa. Então nós temos aqui, ele fala que os números naturais são os valores negativos incluindo o zero. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é falso, né? Isso é falso. Então, na verdade, os valores, eles são positivos, né? Nós já vimos isso aqui. Nós vimos que os valores naturais, eles são 0, 1, 2, 3 e assim por diante, certo? E não os negativos, não tem nada a ver isso aí. Então é falso. 2. Ele fala que os irracionais, eles representam os valores de dízimas periódicas, né? Porém, os irracionais, nós podemos ter dízimas irracionais e racionais que não são dízimas também, né? Ou seja, nós podemos ter aqui, por exemplo, o valor de 2,354, né? Nós podemos ter 3,57 e por diante, tá? Não necessariamente tem que ter dízimo, tá bom? Pode ter dízimo ou ela pode ser periódica e não periódica também, tá? Terceira. Os reais é a união dos irracionais com os racionais. Isso aqui realmente é verdadeiro. Por quê? Lembra que nós fizemos o conjunto e os reais ele fica no final, né? Ele é o somatório de todos os outros conjuntos. Então, dentro do conjunto dos reais, nós temos os valores fracionários, temos valores inteiros, né? E temos os valores decimais. Ok? Nos irracionais, nós temos aqui as raízes, né? Raiz de 2, raiz de 3, o valor de π, né? Ele compõe o valor real, tá bom? Então, nesse caso, a nossa alternativa correta é a alternativa letra D. O que ele fala que somente a assertiva 3 está correta. Então, somente a nossa assertiva 3 está correta. Tá bom, pessoal? Então, essas foram duas questões que nós fizemos aí de concurso público, tá? As duas questões foram concurso da Polícia Militar, tá bom? Espero ter ajudado os senhores a tirar dúvida. Se vocês continuaram com dúvida, coloquem aí no comentário. Deem novas ideias também de assuntos que, assim que possível, providenciar para a gente continuar compartilhando conhecimento. Ok, pessoal? Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Valeu!